Todo mundo está lendo? Amém. Todo mundo. Nessa noite vamos falar da vinda de Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, versículo 1. Ora, irmãos, roguemos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se aceitará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis que o detém, para que no seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vida. E essa cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano de justiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam em mentiras. Creem em mentiras, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Amém. Até que nessa noite possa se assentar. Fique com sua Bíblia aberta, em nome de Jesus, para você acompanhar. Jesus toca nessas crianças, que essas crianças se aquietem, para elas também ser alcançadas por essa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, nessa noite, mais uma vez eu quero bater nessa tecla sobre a vida de Jesus, que é algo que está muito próximo, é algo que Jesus, ele está vindo, os sinais estão aí, e o nosso dever é a gente estar atento aos sinais, a gente estar atento ao que está acontecendo no mundo. E a palavra do Senhor, ela vai se cumprir de Gênesis a Apocalipse. Não tem como mudar o que está escrito. Não tem como você orar para Deus parar a guerra, para Deus parar a enfermidade, para Deus parar a fome, para Deus parar a... Não tem como você orar contra o que está escrito. O que está escrito vai se cumprir. Se você quer orar, pede livramento a Deus. Senhor, me livra da enfermidade. Senhor, me livra disso. Você pode orar livramento para a sua vida. Mas orar para dizer assim, Senhor, que isso não aconteça, é palavra de Deus. É palavra de Deus. Tem que acontecer. Tem que acontecer. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Mas para mim chegar aqui, a gente vamos ver que Jesus, lá em João 14, Jesus ele fez uma promessa, que ele iria preparar uma morada, e quando ele fosse preparar essa morada, Jesus fala que quando ela estivesse pronta, ele voltaria para buscar o seu povo. A gente vê que em João 14, Jesus faz uma promessa, mas a gente vê que em Atos, Jesus cumpre a promessa, que Jesus foi elevado aos céus, porque ele falou, eu irei preparar a morada, mas lá em Atos a gente vai ver que Jesus ele foi preparar a morada. Mas lá em Mateus 24 vai falar que todo olho verá Jesus voltando sobre a nuvem. Mas quando Jesus vai voltar, lá em Mateus fala, lá em Mateus 24, quando Jesus vai voltar? Quando tudo
que está acontecendo, está acontecendo. Jesus vai voltar no meio de uma guerra. Jesus vai voltar, vai ter guerra, vai ter peste, vai ter doença, vai ter fome, vai ter tudo isso para Jesus voltar. E a palavra do Senhor, meu amado, ela está se cumprindo. E sabe o que eu tenho visto nos dias atuais? Eu tenho visto onde a palavra do Senhor da gente leu, que vocês viram, o espírito do engano. O espírito do engano, ele está no mundo. O espírito do engano, ele está operando nos 4 cantos da terra. Onde vocês falam, mas pastor, o espírito do engano, sim, o espírito do engano hoje tirou a mensagem central, aonde hoje as pessoas tirou a mensagem central, esqueceu de falar da volta de Jesus, esqueceu de falar que está vindo peste, está vindo fome, está vindo tudo isso, e está vendendo um falso evangelho, está vendendo um evangelho de prosperidade, está vendendo um evangelho de bênçãos, está vendendo um evangelho que você vai prosperar, que você vai ganhar, e as pessoas estão esquecendo de orar, de vigiar, de procurar, correndo atrás daquilo que hoje estão nos púlpitos das igrejas, o engano, a mentira, pregando o evangelho para encher o ego, para você prosseguir no seu erro, você prosseguir na mentira, você prosseguir no engano, sonhando com algo terreno, esquecendo de sonhar com a glória, sonhando em ganhar a terra, esquecendo de ganhar o céu. Mas pastor, mas o senhor quer falar isso o quê? O pastor não quer falar nada. O pastor quer falar o que a palavra está falando. O pastor quer nessa noite, ele quer passar o que a palavra nos diz. A palavra nos alerta sobre a vida de Jesus. É onde a palavra em Mateus 24, eu estava abrindo para vocês verem que não é a palavra do pastor. Mateus 24, versículo 29 diz: e logo depois das aflições daquele dia o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia. Então o que a palavra, irmão, presta atenção, o que está vindo? Muitas vezes nós falamos assim, eu estou esperando a vinda de Jesus, mas pare, antes da vinda de Jesus vai ter acontecimentos. Eita, meu Deus! Onde a palavra diz, e logo depois daquele dia, depois daquelas aflições daquele dia. Então a palavra, ela tem uma ordem a ser seguida. A palavra de Deus não é eu passar na frente dela e querer que ela... Não, a palavra de Deus, ela está escrita, vai falar, depois das aflições daqueles dias, o Filho do Homem aparecerá em glória. Então, antes de Jesus vir, haverá uma aflição. Antes de Jesus vir, haverá uma aflição. Então, a aflição, ela está chegando. E aonde a palavra do Senhor vai dizer, olha o que vai se levantar, porque eu falei, deixa aberto onde eu abri para a gente ler. Olha, irmão, roguemos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele. Hoje nós o que? Rogamos pela vinda de Jesus, mas não será antes da aflição na terra, não será antes dos acontecimentos que está por vir sobre a terra. Então a palavra diz, olha, não será antes da aflição. Então, depois da aflição daquele dia, aparecerá o Filho que vem buscar, que ele falou, eu vou preparar, mas eu voltarei. Quando eu voltarei? Depois das aflições daqueles dias. E vamos continuar lendo, olha, é onde eu pedi para abrir, vamos ler o versículo 2, que não vos movai falsamente do vosso entendimento. Aqui Paulo, ele já estava falando para a igreja de Tessalônica, Paulo estava falando, olha, não deixa que ninguém vos engane, porque muitos estão anunciando que Jesus já veio, muitos estão anunciando que a vida dele já veio, mas Paulo falou, olha, mas não será assim. A vida de Jesus não será assim. Não se engane, não deixe levar por fábulas, por engano. Não deixe se levar. Então Paulo estava já falando para aquele povo.
Olha o que Paulo falou aqui: não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então a palavra vai dizer: olha, você vai ver em que ano foi escrita essa carta, em que tempo foi escrita essa carta. Então Paulo vai dizer: não se turbe. Mas hoje nós estamos mais perto da vida de Cristo do que no tempo que Paulo escreveu. Então no tempo que Paulo escreveu para nós hoje, está mais perto da volta de Jesus. Verdade, Deus. Está chegando o momento, igreja. Oh, meu Deus, me ajuda. Está chegando o momento. Mas por que não tem pregado esse evangelho? Porque se pregar esse evangelho, tem muita gente sonhando com a terra. As pessoas hoje querem algo que faz ele sonhar com a terra. Você vai ganhar, você vai ter. Porque tem pessoas que estão esperando um casamento bom, estão esperando um crescimento na sua empresa. Ele: não, Jesus não pode voltar agora, ainda tenho que casar, ainda tenho que ter filho. Mas não é questão que Jesus vai voltar quando cumprir na sua vida. Vai voltar quando a palavra se cumprir. Eita, glória. Não é quando cumprir na minha vida, é quando a palavra se cumprir. Então Jesus, ele não vai parar a palavra esperando: ah, meu filho tem que se converter, Jesus espera. Não, ele não vai esperar. Não é. A palavra, ela tem que se cumprir, ela tem um tempo determinado para se cumprir. E a palavra continua dizendo no versículo 3, você pode ler no mesmo capítulo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Lá em Mateus estava escrito o quê? O filho do homem vai aparecer, mas antes dele aparecer, vai ter o tempo de aflição. Mas Paulo vem falando: olha, que ninguém vos engane, porque antes disso acontecer, de Jesus vir, porque antes de Jesus vir, porque não será assim sem antes venha apostasia. Então, para Jesus vir, tem que ter uma apostasia. Mas pastor, o senhor leia, você está com a sua Bíblia aberta. Para Jesus vir, tem que ter uma apostasia. E hoje as pessoas estão se apostatando da fé. Não quer saber mais quando você fala de Jesus. Aí crente não quer saber mais. Por que a apostasia é tão grande? Porque a mentira muitas vezes, tantos escândalos dentro das igrejas, tanta mentira pregada, tanta pilantragem, como se diz, tanto joio incubado, tanto endemoniado, tanto pode, tanto que está queimando, está fazendo algo. Quando Jesus vai falar do semeador, Jesus vai falar assim: de manhã fala: o Senhor quer que nós arrancamos o joio? O Senhor fala: não arranca. Deixa crescer junto, deixa estar junto. Mas vai chegar o dia que o Senhor vai arrancar. Vai chegar o dia que o Senhor vai tirar. Vai chegar o dia que o Senhor vai tirar. Então o que Paulo está falando para a igreja de Tessalônica? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes vem a apostasia e se manifesta o homem do pecado, filho da perdição. Então o que vai surgir na terra? Irmão, se alimenta da palavra, da oração, se chega a Deus. Se você está brincando de ser crente, irmão, para de brincar de ser crente. Olha o que está vindo. Vai se manifestar o homem do pecado. Esse homem do pecado que ele vai se levantar. Ele vai se levantar. Para que o homem do pecado vai se levantar? Olha no versículo 4. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou adora, de sorte que se assentará como Deus, e o templo de Deus querendo parecer com Deus. Então esse homem que vai se levantar na terra, ele vai se levantar no meio da apostasia. E no meio dessa apostasia ele vai querer o que? Ser adorado. E ele vai se levantar contra todo aquele que se chama por Deus. O culto de adoração. Quem tem um culto de adoração, esse homem do pecado, ele vai querer que todo mundo adore. Quando Jesus foi conduzido ao deserto, o que ele queria que Jesus fizesse? Então o plano de Satanás é ser adorado. Meu pai. É ser adorado. Mas pastor, como assim?
Como assim que ele quer ser adorado? E eu falo para você, quem não estiver na rocha, quem não estiver na palavra, vai adorar Satanás. Quem não estiver na presença vai adorar Satanás. E o momento é chegado. Ele está trabalhando para ele se levantar. Ele está trabalhando para chegar a hora da igreja ter a perseguição, de você ser perseguido. Está chegando a hora dele se levantar contra aquele que serve a Cristo Jesus. Não é palavras minhas, irmão, está na palavra sagrada, está na Bíblia Sagrada. E eu vou ler mais um capítulo aqui nessa noite para você ver. 1 Timóteo, versículo 4 vai dizer assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então olha, Paulo aqui vai falando com o povo, olha Timóteo falando, olha, o Espírito expressamente nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Verdade, meu Deus. Eu pergunto para você, olha ao seu redor, olha para o mundo que está acontecendo. Começou ou não começou? Espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Meu pai. Ou a palavra de Deus não está se cumprindo? A palavra de Deus está se cumprindo. Aonde vai falando? Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Grande Deus. Homens pregadores de fábulas, homens pregadores de engano, homens que estão levando multidões para o inferno, homens que têm feito misturas, e o povo está caindo porque há um espírito maligno enganando a igreja, aonde venha do seu jeito, continua do seu jeito, viva do seu jeito e assim mesmo. Então a palavra de Deus está mentindo. A palavra de Deus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tem um alívio, tem uma mudança, tem uma mudança. Mas hoje a gente temos visto que esse espírito tem dividido o povo que se chama povo de Deus, que aonde é a hora de estender a mão, tem apontado o dedo, a hora de orar para o irmão levantar, tem feito macumba, oração contrária para matar o irmão. Isso é espírito diabólico que está no meio do povo. Homens e mulheres que vêm para o púlpito pregar a palavra, mas sobe um monte 7 dias para matar o irmão. Homens que sobem púlpito para pregar a palavra, mas tem uma essência, tem um óleo ungido que é consagrado como feitiçaria e passa no irmão para matar o irmão. Isso é o que? A palavra de Deus já falava, que viria esses homens enganadores, mentirosos, que por causa dos mentirosos verdadeiros pagam o pato. Mas num certo limite, porque o verdadeiro sobe e o falsifica. Então a palavra, meu irmão de Deus, ela está se cumprindo. Esse homem, ele vai se levantar. Esse homem, ele está chegando o momento dele se levantar. Ele está chegando. Mas quando ele chegar, o Cristo já está. Aleluia. Quando o anticristo chegar, o Cristo já está. Então ele vem, a palavra do Senhor fala que ele será destruído. Mas permaneça firme na presença do Senhor. E a palavra do Senhor, mas aqui também para nós meditar, Apocalipse 13. Apocalipse 13 também vai nos falar para mim e para você. Vai nos falar sobre uma besta que João viu. E essa besta, a gente vai ver que é o homem do pecado e do iniquo. Então Paulo já falava e João teve a visão. Onde a palavra do Senhor vai falar Apocalipse 13, eu vou ler para vocês ver. Preste atenção. E eu me pus sobre a areia do mar. E vi sobre do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia, e a besta que via era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono é o grande poder. Vou ler inteiro aqui para você ter um entendimento. O que a gente leu lá em 2 Tessalonicenses? O homem, aqui é João. João vai dizer, ó, eu me pus sobre a areia do mar.
E vi subir no mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. É um homem que vai ter o poder, vai ter autoridade. É um homem que vai se unir a mais 10. É um homem que vai se reunir potências mundiais. E como é a aparência que João viu dessa besta? O leopardo. O que é o leopardo? Um animal muito rápido. O que é o urso? O urso é um bicho muito forte. E o que é o leão? Ele reina. E esse homem que vai vir, ele vai ter essas qualidades, como fala lá em Daniel também. É um homem que vai se levantar, mas quem vai dar o poder a esse homem? O dragão, Satanás. Então Satanás, ele está trabalhando para isso. Ele quer sentar no trono, onde nós lemos lá em Tessalonicenses. Ele vai querer ser adorado e se levantar contra tudo que se chama Deus. E a palavra continua. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, que quem poderá batalhar contra ela? Deixa eu resumir para você. Aqui é um reino que vai se levantar de grande poder, aonde a palavra vai dizer que ele vai ter uma ferida. Essa aqui é como se diz, é Pai, Filho e Espírito Santo. É ou não é a Trindade Santa? Aqui a palavra do Senhor vai mostrar uma trindade diabólica, aonde essa trindade diabólica, a primeira, a segunda besta e o anticristo, é o anticristo. A palavra vai dizer que essa besta, ela vai ser ferida, e ela vai ser curada dessa ferida, e ela vai ser adorada. Quem foi ferido e ressuscitou ao terceiro dia e reina para sempre? Jesus. A besta vai querer imitar, vai querer ser adorada. Ela vai sentar no trono, e a palavra diz que ela vai ser ferida e vai ser curada dessa ferida. Olha como Satanás vai enganar a humanidade, e toda a terra, a palavra nos diz que vai o adorar. Quem pode lutar contra a besta? Porque a besta vai ter um grande poder na sua mão. Os reinos da terra, a potência mundial da terra, vai estar na mão da besta, vai estar na mão dele, pelo período de tempo. Eu não estou dando crédito que Satanás é poderoso. Eu estou falando que ele tem um tempo rápido como um leopardo, para isso se cumprir na vida dele, poderoso como um urso, e reinar como um leão nessa terra, porque ele é imitador, ele quer imitar Cristo. Mas a palavra continua dizendo para mim e para você: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfema, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses, e abriu a boca em blasfema contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. O que é que nós lemos na primeira parte, segundo Tessalonicenses? Que ele ia se levantar contra tudo que se chama Deus. Então o plano de Satanás, Tessalonicenses e Apocalipse é o mesmo. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ele vai perseguir os cristãos. Ele vai perseguir a igreja nos 4 cantos da terra. Onde Apocalipse 3, versículo 7 continua: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-lhe poder sobre toda tribo, língua, nação, e adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esse cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Só que eu quero que você entenda algo nessa noite. A gente vai ver Apocalipse 13, versículo 4. Aquela adoração é local. Aquela adoração é local. Mas no versículo 8 vai falar que já é toda língua, tribo e nações. Então o adversário da nossa alma, ele vai querer ser adorado nos 4 cantos da terra. Satanás, ele está com grande fúria para cumprir a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Aonde a palavra do Senhor nos diz nessa noite que a primeira besta vai fazer tudo isso, mas a palavra do Senhor vai dizer que vai se levantar a segunda besta. A segunda besta vai ser levantada. Aquela primeira besta que tem todo o poder, que já foi adorado, vai dar o poder à segunda besta. Onde essa segunda besta, ela vai pegar o poder, e a palavra nos diz que essa segunda besta vai continuar exigindo que todos o adorem. E a palavra do Senhor vai dizer que Satanás dá o poder
o dragão dá o poder à primeira e à segunda besta. Só que eu falo para você nessa noite, eu vou ler para você ter um entendimento do que vai acontecer. Apocalipse 13, versículo 11 a 16. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao de cordeiro, e falava como? Irmão, pega essa inteira. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao de cordeiro, e falava como? Dragão. Quantas pessoas hoje vestidas de cordeiro nos púlpitos, mas é dragão? Sangue de Jesus. Quantas pessoas hoje passando por isso? A palavra diz que ele vai falar o que? E 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, aparência. Vai ter aparência de cordeiro, mas ele vai falar como dragão. E a palavra do Senhor nos diz sobre isso. E a palavra do Senhor nos revela que esses 2 homens que vai ser levantado é pessoas de autoridade, é pessoas que têm influências, e não é qualquer influência. E eu falo para você, não tem como ser atualmente o presidente do Brasil ou dos Estados Unidos, não tem como, porque não vai ser aceito, porque existe esquerda e direita. Mas esse que vai se levantar vai ser adorado por todos. Ele vai ser adorado por todos, ele vai ser aceito, vai ser uma pessoa querida nessa terra, para aqueles que não têm o nome no livro da vida. Mas pastor, eu não estou entendendo. Eu vou dar um pouquinho para você entender o que eu quero falar para você nessa noite. No versículo 13 vai dizer, Apocalipse 13, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Engana os que habitam na terra, por sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem da besta que recebera a ferida e vivia. Irmão, a segunda besta vai se levantar no meio do sistema religioso. A segunda besta é uma pessoa de influência que vai se levantar dentro da religião. A primeira besta vai se levantar dentro da política. E eu vou te explicar e te mostrar na palavra. Por quê? Quem é que faz sinais? É homens que carregam o nome de Deus. É homens que carrega o nome de Deus. Naquele dia vai dizer, Senhor, eu curei, eu libertei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas o Senhor vai dizer, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, maldito. Mas a palavra do Senhor vai dizer que vai ser feito uma imagem da primeira besta. Então essa imagem que vai ser da primeira besta e vai ganhar vida, vai ser da primeira besta, eu acredito pela palavra que vai vir da política, vai ser um homem bem influenciado, vai ser um homem que vai ter um poder sobre essa terra. Aleluia. Mas pastor, eu não estou entendendo, me explica. A palavra do Senhor vai dizer que essa imagem ela vai ganhar vida. Hoje, o mundo que a gente vivemos, uma imagem pode ganhar vida? Pode ganhar vida hoje? Tecnologia já tem poder para isso. Hoje já tem imagem do robô que é feita, que hoje ele já anda, ele já corre, ele já faz tudo isso. Então tudo está interligado ao sistema. A tecnologia está ligada a tudo isso, que o sistema da besta, tudo isso está interligado. Você, quando tinha cédula de dinheiro, você comprava sem a cédula? Não. Hoje você tem o Pix. Você compra sem o Pix? Não. Você não compra sem o Pix. Ainda deve comprar porque ainda tem a nota vai sair. Mas quando sair você não compra, faz transação seu Pix. E a palavra vai continuar dizendo e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Onde foi lá atrás que teve uma estátua levantada? Lá em Daniel levantou a estátua. Quem não se prostrou?
O que acontecia que não se prostrava perante a imagem de Daniel? Naquele tempo, tinha tecnologia para aquela imagem ganhar vida? Aí Daniel, o livro de Daniel vai falar assim, ó, sela o livro, porque num tempo distante a ciência se multiplicará. O que a ciência se multiplicar? O conhecimento, a inteligência do homem, ela ia chegar num nível grande, onde Daniel fala, sela. Porque nesse tempo a ciência se multiplicará. Quem é a geração que tem uma ciência, que tem uma tecnologia? Lá atrás teve? Hoje é a nossa geração. Palavra de Deus se cumprindo. E eu vou ler para você entender no versículo 16. Faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número da besta, ou seu nome. Deu para você captar alguma coisa? Glória a Deus. Deu para você entender alguma coisa? Aonde eu quero chegar nessa noite? Que a palavra de Deus, ela está se cumprindo, irmão. O momento está chegando. E a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Jesus, ele está voltando. Amém. E o sistema que está vindo, eu vou falar para você nessa noite. O sistema que está vindo, quem não entrar no sistema não compra, não vende, não faz nada. Vai ser obrigado. Quem? Pobre, rico, preto, branco. Então todos terão que lutar. Se você que é cristão, se você tem que lutar contra o que está vindo sobre a humanidade. A palavra de Deus se cumpre. Tudo que eu li nessa noite, a palavra de Deus. Chega na sua casa e medita no que eu estou lendo, no que eu estou falando nessa noite. Porque daqui a pouco o dinheiro vai sair da praça. A paz do Senhor, meus irmãos. Daqui a pouco, quem não tem, o que o governo vai expor, você não compra, você não vende, você não tem casa, você não tem carro, você não tem nada. E a palavra diz que todos se prostrarão naquele grande dia, quem não estiver com o nome no livro da vida. Então nessa noite eu falo para você, o momento é chegado. Para finalizar, eu só vou ler mais um texto para você entender. Apocalipse 14, versículo 9 ao versículo 11 diz assim: E os seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta e sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. E os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Glória a Deus, aleluia. Então falo para ti nessa noite: vigia. Se achega a Jesus. Eles estão trabalhando para implantar, para botar esse sistema. E hoje eu falo para você, já tem homens muito estudados que estão falando que essa marca não é visível, que essa marca ela é espiritual, que essa marca pode botar o que vir, que não vai ter problema nenhum, pode botar seu chipzinho que vai ser bom, pode botar sua marquezinha que vai ser boa. Não tem nada a ver. O Satanás vai vir enganando que não tem nada a ver. Está prostituindo, não tem nada a ver. Está no adultério, não tem nada a ver. Está no terceiro, quarto, quinto casamento, não tem nada a ver. Está mentindo, está roubando, não tem nada a ver. Então o Satanás vai vir enganando que não tem nada a ver. E o nada a ver está levando pessoas para o inferno. Então tem tudo a ver. Seja enganado quem
quer, pede direção ao Espírito Santo de Deus, medita na palavra. Eu não estou aqui afirmando a marca é um chip, a marca é um A, a marca é um B. Eu estou falando que está vindo um sistema que vai ser colocado no povo. Aí eu pergunto, quando Caim matou Abel, o Senhor fala que foi colocado a marca em Caim. O Senhor fala, olha Caim, quem vê essa marca em você, não vai te matar. Ué, se é uma marca de ver, um sinal de ver, por que nessa geração o adversário está enganando o povo que bota que não tem nada a ver, que é espiritual? Então se eu chegar na porta do comércio, essa marca é espiritual, como eles vão ver essa marca em mim? Como eles vão ver esse sinal em mim se ela é espiritual? É não, meu querido. O que está vindo é para você ver, você chegar lá, botar a mãozona lá. Ah, pastor, mas quem tem mão? Bota a testona. É verdade. Porque tem que ter uma marca. Tem que ter uma marca, irmão. Eu já vi pregadores falando, mas e aqueles que não tem mão, então não tem jeito. Irmão, não vai nessa ideia. A palavra fala que vai ter um sinal. Aquele que colocar o sinal, haverá uma condenação. Amém? Que Jesus abençoe. E eu prego o que está escrito. Não falei de mim, está na Bíblia. Pastor, manda para mim, eu mando. Você vai estudar, você vai ver. E vai pesquisar, e vai estudar, e vai aprofundar. Irmão, vigia. Mesmo do começo que eu li, falou que ia ter um espírito do engano. Vai ter um espírito do engano. E a palavra fala, ele vai vir vestido de cordeiro. Vai falando como dragão. Então você vê, eita, aquele é cordeiro, tá bonito. Mas quando ele abre a boca, ele é dragão. Então o intuito é pregar a verdade, falar a verdade. Se prepare, Jesus está voltando. Se fortaleça na oração. Encha a botija, porque Jesus, ele está voltando. Não é brinquedo, irmão. Nós temos que estar preparados para quando... Já vou finalizar, pastor, já me deu uma pontão ali. A palavra está se cumprindo, irmão. Nós temos que estar preparados. Se vier a fome, ver o filho morrendo de fome, Deus proverá, irmão. Deus ele cuida. E vamos se apegar ao Senhor em nome de Jesus, amém? Vamos orar nessa noite para nós